Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre o DNA da Nação do Calvário, nessa nova playlist que nós começamos no último vídeo, onde nós falamos um pouco aí sobre o início da nossa comunidade de fé, as primeiras reuniões, o local e a maneira como ocorreu, sobre a questão da identidade, e falamos também um pouco sobre o nome da comunidade de fé cristã evangélica Nação do Calvário, mas que nós chamamos de Comunidade de Fé Nação do Calvário. Pois bem, hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre essa temática, sobre o DNA da Nação do Calvário, sobre o que é a identidade da nossa comunidade, sempre enfatizando que nós cremos que a salvação está em Jesus Cristo, na graça de Cristo, no sacrifício que foi feito no Calvário por todo aquele que crê na ressurreição de Cristo, e não está a salvação em uma denominação em si. Porém, nós sabemos do valor e a importância de cada corpo local, de cada igreja local, ok? Então, o que nós vamos falar neste vídeo? Nós vamos falar sobre o slogan que nós temos lá na Nação do Calvário. Mas antes disso, eu gostaria de te pedir o seu like, pedir aí que você ative o sininho para receber as notificações e que compartilhe com os seus colegas, amigos, familiares e principalmente que você seja inscrito no canal, ok? É, Bom, vamos lá. Sobre a questão do slogan, é, nós acabamos criando um slogan, mas não com aquela intenção mais ligada ao marketing, né? Para de alguma maneira atrair pessoas. Nós cremos que, como lá está escrito lá em Atos, né, a cada dia Deus vai acrescentando os que se devem ser salvos. Então, é Deus quem salva, não somos nós. Obviamente que nós devemos sim buscar estruturar as coisas de acordo com a graça que Deus nos dá. Mas o fato é que nós não fizemos um slogan com aquela ideia marketista, ou seria marqueteira, enfim, de querer atrair pessoas. Muito pelo contrário, nós acabamos criando um slogan que ele é um tanto quanto enigmático num primeiro momento e necessita que a pessoa se debruce um pouco sobre a ideia para compreender um pouco melhor qual é a nossa intenção. Então, o slogan que nós temos, ele aponta para uma marca de identidade da Nação do Calvário. O nosso slogan é uma igreja, plataforma de ministérios, tá? Gostaria de ler um versículo, três na verdade, que estão ali em Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 11 a 13. Gostaria de ler esse texto para falar um pouco sobre esse slogan. Então vamos lá, o texto diz assim: e ele mesmo, ele que em Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Tem traduções que dizem a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual que é o nosso entendimento desse texto? Grosso modo, né, eu poderia falar aqui mais longamente sobre ele, mas de uma maneira resumida, nós entendemos que todo o capítulo 4 aqui, do versículo 1 até o versículo 16, o apóstolo Paulo está especificamente tratando sobre a questão da igreja de Cristo, desde a unidade, falando sobre um só batismo, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, e ele
trabalha também a ideia de dons e ministérios. Dons ele não vai tratar aqui como tratou, por exemplo, em Romanos 12 ou numa das epístolas para a igreja de Corinto, mas Paulo ele fala sobre desceu, depois subiu, levando cativo o cativeiro, deu dons aos homens, né? E aí ele vai tratar também dos ministérios. É bem verdade que há uma linha teológica que trabalha a ideia de que os ministérios, aqui no caso nós vamos chamar de ministérios barra vocações, alguns tratam também como dons, ok? Eu particularmente prefiro distinguir o que é dom como sendo dom espiritual e o que é vocação barra ministério como sendo um ofício. Ou seja, o dom espiritual é uma ferramenta, é algo que é dado por Deus através do Espírito, né? Para que a pessoa faça, aquela pessoa faça a obra de Deus, a obra de Cristo, e a vocação, o ministério, é o ofício com que cada um carrega. A gente também faz aqui a distinção entre cargo e ofício, ok? Cargo apela muito mais para a ideia de nomenclatura, algo estritamente formal, e ofício, na verdade, é exatamente o que a pessoa faz. Ofício ou função também é uma palavra que a gente tem o costume de usar. Não utilizamos cargo, mas sim ofício ou função. Então, dizer que alguém é profeta de ofício ou profeta de função é alguém que não exatamente tenha dons ligados à profecia ou palavra de conhecimento, mas que possui um encargo profético, possui uma incumbência profética. Então, nesse caso, ele é profeta de ofício ou de função, ele tem um ministério de profeta ou a vocação de profeta. Então nós cremos, nós somos daquela linha daqueles que creem nos 5 ministérios ou nas 5 vocações. Alguns leem esse texto aqui e enxergam apenas 4 vocações, como sendo apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, né? Quando diz ali pastores e mestres, não seria a quarta e a quinta função, mas sim uma mesma, como sendo pastor ensinador, um pastor mestre. A nossa concepção é de que são 5 ministérios mesmo, dos quais o apóstolo seria o missionário. Nós fazemos essa distinção. é, Nós entendemos que os apóstolos de Cristo foram 12 mais Paulo, ok? Que foi com um apóstolo fora de tempo, nascido fora de tempo, como ele mesmo coloca em uma de suas epístolas, e que todos os outros são apóstolos no sentido de enviados, apóstolos do grego, que significa enviado. Então, para que não haja confusão com a nomenclatura, principalmente porque hoje em dia no Brasil nós vemos muitos apóstolos, coisa que há pouco mais de 20 anos atrás, quando eu me converti à fé em Cristo, nós não víamos. Hoje em dia a gente vê muito isso, então é necessário fazer essa distinção. Os apóstolos que a gente vê por aí, eles não possuem a mesma autoridade apostólica que Pedro, Paulo, João possuíam, ok? Esses foram os fundamentadores da igreja cristã, do cristianismo. Então, eles possuem uma autoridade apostólica. Então, nós fazemos essa distinção, preferimos utilizar a ideia de missio, missionário, do latim, que significa a mesma coisa que o apóstolos do grego, que é enviado. Então nós entendemos que quando diz que a uns deu Deus por apóstolos, seriam enviados, seriam os missionários. Também os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres ou doutores. Então a gente entende que cada um dos ministérios, dos ofícios, ou cada uma das vocações, elas possuem as suas singularidades
e elas possuem a sua importância no contexto macro da igreja. A igreja de Cristo, para que ela cresça em estatura, em largura, para que ela amadureça, ela precisa fluir no nosso entendimento, nos 5 ministérios. É o que diz o verso 12 aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura varão de Cristo completa. Então essa maturidade cristã, ela vem através de um fluir significativo dos 5 ministérios dentro da igreja, no entendimento cósmico, no entendimento amplo. Os 5 ministérios eles fluem no corpo de Cristo. Mas quando a gente fala de corpo local, de igreja local, que são as denominações, nem sempre nós vemos isso. Então nós vemos igrejas, comunidades locais que não possuem um ou mais ministérios fluindo, ou porque estão tolhidos, barrados, enfim, por alguma ação humana. Mas quando há um crescimento genuíno, quando há um crescimento espiritual legítimo, nós vemos a atuação desses ministérios, não necessariamente com pessoas que têm essa nomenclatura, mas com pessoas que possuem essa função e a exercem de uma ou outra maneira através do corpo de Cristo, ok? Entendendo também que ministério, a palavra ministério, ela vai apelar para a questão do serviço, é o que nós vamos falar daqui um pouquinho, assim que falarmos mais especificamente do slogan. Então é baseado nesse texto, não somente nele, vai ter outros textos que a gente acredita que a comunidade ela precisa fluir nos ministérios, que Jesus Cristo foi o único que teve os 5 ministérios, todos os dons, ele é o alfa e o ômega, os demais compartilham a unção que ele recebeu, ele é a cabeça, a unção do Espírito recaiu sobre ele e nós a recebemos através dele. Então, uns podem compartilhar alguns dons ou ministérios, mas não há ninguém a não ser ele que possua tudo. Então, aquela história que a gente ouvia antigamente, olha, fulano de tal, que tem todos os dons, que tem todos os ministérios, isso, infelizmente, é uma balela, não é assim que funciona. É lógico que Deus pode usar as pessoas de acordo com as circunstâncias, da maneira como Ele quer, pode, mas as vocações e os dons espirituais, eles existem para capacitar determinadas pessoas para coisas específicas, e essa capacitação, ela é uma graça de Deus para tornar aquela pessoa mais fecunda, mais eficiente para aquela obra ou para aquele determinado ofício, ok? Dito isso, sobre o slogan, uma igreja plataforma de ministérios, qual que é a nossa ideia ou o nosso sonho quando a gente olha para a comunidade de fé Nação do Calvário e aí nós queremos crer que isso é algo que Deus plantou no nosso coração, né? Eu não vi nenhum anjo, não recebi nenhuma tábua dourada, graças a Deus, ok? Porque Paulo escreveu lá para a igreja aos Gálatas, na sua epístola, que qualquer um que pregue outro evangelho, mesmo que seja dado por um anjo, seja anátema. Então, na verdade, aqui a gente não está pregando outro evangelho, a gente está querendo ir nas escrituras. E o entendimento que o Senhor trouxe ao nosso coração foi de trabalhar dessa maneira, de criar esta cultura na nação do Calvário. Então, o que seria uma igreja plataforma de ministérios? Então vamos lá, uma igreja. A ideia de colocar o nome igreja aqui é justamente para apontar para a ideia de que somos igreja de Cristo, mas não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está por toda a terra, mas quando diz uma igreja, é uma parte, uma parcela desse todo, desse corpo de Cristo. Então, uma igreja
plataforma. O que seria a plataforma? Seria uma base estrutural onde algo possa ser criado ou algo possa ser cultivado a partir dessa base ou a partir dessa plataforma. Plataforma aponta para sustentabilidade, para sustentação, acho que seria a palavra mais correta. Fala de sustentabilidade, a gente vai pensar numa coisa mais ligada a algo ecológico. Seria essa sustentação. E de ministérios. A palavra ministério, o nosso entendimento fazendo a etimologia da palavra. Ministério vem de minister, do latim, que significa serviçal. É diferente de magister, que do latim significa o maioral, o maestro, aquele que coordena, aquele que comanda. Então a palavra ministério aponta para serviço, não é para vanglória, não é para glorificação. Então essa ideia de ser pastor, de ser apóstolo, de ser o que for, para se demonstrar ou para se ser diante dos homens melhor ou maior do que os outros, isso daí não tem base bíblica. Então nós cremos que uma plataforma de ministérios é um lugar onde os ministérios possam fluir, onde as pessoas possam fluir. Nós entendemos que todos possuem dons, todos possuem talentos naturais também, todos possuem vocações. Talvez não necessariamente a pessoa seja reconhecida como um pastor, ou um evangelista, ou um profeta, mas o Espírito de Deus pode fluir numa comunidade por inteiro e usar a pessoa dentro desse âmbito. Então, nós cremos que uma igreja plataforma de ministérios é um local onde os ministérios possam fluir e onde todos possam criar raízes para baixo e dar fruto para cima, ou seja, criar, possuir fundamentação, raízes profundas e ao mesmo tempo também dar fruto, e o fruto do Espírito, o fruto do Evangelho são as vidas transformadas. Jesus disse lá em João 15 que nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Ok? Então essa é a nossa ideia de uma igreja que seja plataforma de ministérios. Ficamos por aqui hoje. Num próximo vídeo sobre o DNA da Nação do Calvário, a gente vai continuar falando aí sobre a questão da cultura da Nação do Calvário. Muito obrigado pela sua audiência. E mais uma vez peço aí o seu like, peço que você se inscreva no canal, ative notificação e compartilhe com quem você puder. Deus abençoe e até a próxima.